Bom dia, senhoras e senhores, sejam muito, mas muito bem-vindos de volta aqui ao canal e a mais um Boletim INSS. Hoje, dia 26 de janeiro, se prepara você aposentado, você pensionista do INSS, pois eu trago aqui algumas novidades para vocês, algumas informações, né, para vocês terem aqui essas informações junto comigo. Eu vou trazer aqui para vocês novidades, eu vou trazer informações importantes, então assista até o final, porque são informações de interesse de vocês. E tem uma notícia bomba, hein? Eu falei, o governo começou a se pronunciar ontem, né, de algumas mudanças, inclusive o governo Lula sancionou alguns investimentos aí no Brasil. Ontem ele comemorou nas redes sociais e eu vou trazer aqui cada um deles para vocês. Eu quero saber o que vocês estão achando de cada um desses investimentos anunciados pelo governo Lula. Vai trazendo aí para mim e eu vou trazer aqui uma notícia, mais uma notícia bomba que vai impactar o aposentado o pensionista também do INSS. Então eu vou explicar tudo isso aqui em primeira mão. Antes eu quero só dar um recadinho para vocês que quem ainda não é inscrito no canal, é a primeira vez por aqui, eu aproveito para convidar você a se inscrever. O Alô INSS é um canal previdenciário, todos os dias tem boletim informativo e a gente está aqui para te ajudar. Então pode clicar aí no botão de se inscrever para se manter atualizado, vai deixando like, vai compartilhando para você ficar por dentro das notícias junto com a gente, fazer parte dessa família previdenciária aí do INSS, tudo bem? Bom, sem demora, vamos direto aqui ao ponto, direto ao que interessa. Eu vou trazer para você, meu amigo, minha amiga aposentado e pensionista, agora aqui 5 notícias para vocês, tá? 5 notícias de utilidade pública, todo aposentado e pensionista do INSS. Vamos começar já com a primeira? Eu vou só convidar você também a seguir a nossa página no Facebook. O Alô INSS está nas principais redes sociais e lá no Face a gente tem um grupo de apoio para tirar dúvida entre os inscritos. Então participe aí por você, pela sua saúde também, né? Porque você vai receber muita informação boa, que às vezes você tá com uma dúvida que tira o sono e às vezes tem uma resposta lá que pode te ajudar, de um outro inscrito que passou pela mesma situação que você. Então a gente fala que também é saúde, né? Ajuda vocês em vários sentidos. O link tá tudo aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário. E a charada do dia de hoje foi enviada aqui pela nossa querida inscrita Verônica Mendes. Verônica, tudo bem com você, meu amor? Eu espero que sim. Obrigada aí pelo envio da sua charada. A Verônica é inscrita aqui do canal INSS. Ela sabe a importância da charada, porque a charada não é só entretenimento, charada é qualidade de vida e já foi provado cientificamente que esse tipo de exercício ajuda a estimular a mente, prevenindo o mal de doenças mentais, como o próprio Alzheimer. Por isso, eu sempre convido você a participar por você, a participar pela sua saúde mental, né? Então participa, gente. Quem sabe, né? Você amanhã também, além de você participar aqui respondendo, deixando sua charada, porque quem sabe amanhã é a sua charada sendo selecionada no canal. Espero que sim. Vamos ver se a gente acerta da Verônica Mendes? O que é o que é? Quem só fica no meio da rua? Você sabe qual é a resposta? É fácil. Verônica pegou leve com a gente dessa vez. O que é o que é? Quem sempre fica no meio da rua? Será que você vai saber? Responde aí para mim. Enquanto vocês respondem, eu vou trazendo aqui as outras novidades, porque novidade é o que não falta aqui no Alô INSS. E eu quero falar também com quem precisa aí de geladinho gourmet, né? Quem precisa de dinheiro extra. Tem um curso do geladinho gourmet que eu tô deixando o link aqui na descrição do vídeo no primeiro comentário para quem precisar fazer renda extra, porque esse curso te ensina a faturar de 2 a 5 mil por mês fazendo geladinho aí da sua casa. Então o link tá aí na descrição do vídeo, tá no primeiro comentário para quem quiser. Gente, vamos falar do aumento do salário mínimo. Você já ouviu falar que o ex-presidente Jair Bolsonaro reajustou o salário mínimo em apenas R$ 6 em 2020? Essa informação ela tem circulado nas redes sociais, despertando curiosidade, debates acalorados, né? Mas o que há de verdade nessa história, né? Vamos falar dessa polêmica que veio à tona agora em 2024, depois que o governo Lula foi bastante criticado porque ele aumentou o salário num valor assim que ninguém aceitou, né? Todo mundo achou esse aumento salarial que o governo Lula fez bem decepcionante, até mesmo porque ele gosta de trazer aí, como que eu posso dizer, um salário que ele fala que ia ser mais alto e de repente ele pagou um valor mais baixo. Então ninguém gostou disso. Foi algo bem ruim, não foi algo legal, né, de se fazer. E aí o que que acontece? O público ficou bem decepcionado. O público ficou bem triste em relação a isso.
Mas olha só o que aconteceu para vocês verem. Veio essa polêmica falando que em 2020, durante o governo do Jair Bolsonaro, o salário mínimo teve um reajuste total de R$ 47, passando de 998 para 1.045. Esse aumento, gente, ele foi realizado em duas etapas. Inicialmente o valor foi ajustado para 1.039 em janeiro e posteriormente houve um acréscimo de R$ 6. E qual é a verdade que foi para 1.045? É essencial entender que o reajuste total não foi só R$ 6, foi 47. Ele apresentou realmente um aumento nominal de 4,7% e um ganho real de 1,14% em comparação ao ano anterior. Esse aumento foi influenciado por fatores inflacionários e ajustes orçamentários necessários para atender às regras fiscais. O governo utilizou a projeção do INPC ao analisar a política de reajuste do salário mínimo de 2011 a 2019. Notamos que ela incluía a correção pela inflação mais a variação do PIB. No entanto, de 2020 a 2022, o reajuste passou a ser feito apenas pelo INPC, sem ganhos reais. Já em 2023, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, o salário mínimo teve um reajuste total de R$ 108, refletindo uma política salarial diferente. Por isso, as pessoas voltaram a questionar se o aumento foi correto ou não, pensando no ano de 2024. As pessoas começaram a querer entender sobre o aumento do mínimo e, por isso, a cobrança do aumento real do salário mínimo começou a existir, e essa refere-se ao reajuste desse valor acima da taxa de inflação do período considerado. Para entender isso melhor, é importante considerar dois tipos de aumento: nominal e real. O aumento nominal é o aumento do salário mínimo em termos de valor bruto, sem considerar o impacto da inflação. Por exemplo, se o salário mínimo era R$ 1.000 e foi aumentando para 1.050, houve um aumento nominal de R$ 50 ou 5%. Aumento real, esse é o aumento do salário mínimo ajustado pela inflação. Se no mesmo período, do exemplo acima, a inflação foi de 3%, portanto, o aumento real do salário mínimo significa que o poder de compra do trabalhador aumentou, não apenas o valor bruto que ele recebe. Isso é crucial porque a inflação diminui o valor do dinheiro ao longo do tempo e o aumento nominal pode simplesmente compensar a perda de valor causada pela inflação, sem aumentar efetivamente o poder de compra, um aumento real por outro lado. Isso assegura que o trabalhador possa comprar mais com o seu salário do que antes, mesmo considerando a inflação. E calma que esse ano também tivemos um aumento real, mas é importante a gente entender a diferença de um para o outro. A polêmica do salário mínimo de 2020, ele voltou à tona porque as pessoas elas querem saber se foi justo ou não, e pelo medo de não ter ajuste justo nos próximos anos. O que podemos dizer é que o salário mínimo ideal no Brasil é um tema de grande debate, pois ele envolve equilibrar o custo de vida e a capacidade econômica do país, né? De acordo com estudos do DISE, que é o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o salário mínimo ideal seria aquele capaz de atender às necessidades básicas, o que não anda acontecendo tem um tempo, com aumento real, como esse ano, ou sem, como em 2020. E eu queria saber de vocês o que vocês acham sobre o salário. Então eu esclareci aqui sobre essa polêmica dos R$ 6 e eu queria falar o que vocês estão sentindo em relação a esse salário. O INSS, vocês viram que começou a greve, né? Os peritos já fizeram na quarta-feira uma greve de 24 horas, estão cobrando 23% de reajuste, estão alegando que o governo não cumpriu o acordo de 2022, então a gente percebe que as pessoas estão lutando por um salário melhor, porque o único salário melhor que ocorre no nosso país é o dos políticos. O do povo nunca acompanha um salário justo. Já perceberam? Vocês concordam com isso ou não? Vocês acham que não é assim? Vocês têm uma opinião diferente sobre o assunto? Vão trazendo aí para mim. Enquanto vocês falam também, eu vou falar aqui a atenção beneficiário do INSS, pensando aí em proteger, suas famílias e a si próprios ainda em vida. Muitos aposentados desejam contratar seguro de vida do INSS. Mas a dúvida que surge em muitos casos, e que eu queria esclarecer aqui no nosso boletim, será que existe um seguro de vida oferecido pelo Instituto? De que forma meus dependentes
podem se sustentar quando eu falecer? Eu vejo uma dúvida muito comum entre muita gente que vai tratando esse assunto, que vai falando aí desse assunto, né? E eu queria entender de vocês. Aqui não existe um seguro de vida do INSS. Primeiro é importante vocês entenderem que são coisas separadas, o que é o que e como que funciona. O INSS ele é o órgão que oferece o quê? Aos dependentes do segurado a pensão por morte. Então, ele oferece benefícios previdenciários e ele gerencia alguns benefícios assistenciais, como é o caso do auxílio inclusão para quem é do BPC, o próprio BPC Loas, né? Esse benefício pode ser vitalício ou pago por um determinado período, dependendo de algumas características do dependente. Por outro lado, o seguro de vida ele é um prêmio pago integralmente aos beneficiários indicados na apólice do segurado e que também pode proteger o titular em vida. Para garantir a pensão por morte aos seus dependentes, é preciso que a pessoa tenha o óbito ou a morte presumida confirmados e qualidades de segurado no momento do falecimento. Assim, os dependentes podem reunir todos os documentos necessários, dar entrada no pedido de pensão por morte por meio da própria internet, através do portal ou site Meu INSS ou presencialmente em uma agência da Previdência Social, né, que é após agendamento prévio online ou pelo telefone do INSS no número 135. Os dependentes que podem receber a pensão por morte do falecido eles devem respeitar uma ordem de classificação, sendo a seguinte: dependentes de primeira classe. Na primeira classe estão quem? Cônjuge, companheiro, se feito união estável, filho não emancipado e menor de 21 anos, filho de qualquer idade, desde que seja considerado inválido, que tenha alguma deficiência mental, intelectual ou grave. Tem também os dependentes da segunda e terceira classe, que é os pais, o irmão incapaz, né? Então é importante vocês saberem sobre a diferença da pensão por morte e do seguro, porque seguro é algo que você fecha com o banco, com uma seguradora, né? Então é diferente, tudo bem? Agora eu quero trazer aqui para vocês uma informação, que é uma informação aí bem importante também. Vamos falar, gente, aqui a respeito do mês de janeiro. Vamos falar aí do mês das chuvas, né? O que que acontece? Vamos falar do IPVA, vamos falar do IPTU, vamos falar da água, vamos falar da luz, vamos falar do cartão de crédito. Vamos falar que tá chovendo contas para pagar. Eu acho que todo mundo aí tá cheio de conta para pagar, né? E essa charge, ela traz essa reflexão. Janeiro é o mês das chuvas e não só das chuvas do clima, do meio ambiente. Estamos falando de chuvas, de contas, contas para pagar. Então a gente vê que a gente percebe que a gente tem aí todo esse volume de contas, toda essa questão que é necessária, que a gente precisa, né, ter e que infelizmente aí não acontece. A charge ela mostra que janeiro ele é um mês onde a gente precisa cobrar o governo de melhorias, de ajuda. Por quê? Porque janeiro ele vem com todas essas contas para você pagar. Você paga tudo isso, mas você está sem dinheiro, você está zerado, você está liso. É o mês que você precisa ter uma grana a mais. Aonde você vai conseguir essa grana a mais? Ainda mais o aposentado e o pensionista do INSS, que é o beneficiário que mais é impactado em tudo isso. Então a gente traz uma reflexão importante a respeito disso, porque a gente sabe o quanto vocês são impactados, o quanto é difícil esse mês de janeiro para todo mundo, não só aposentado e pensionista, mas a gente cita o aposentado porque é o público do nosso canal, é quem realmente está aí sentindo a dor, né, de não ter um dinheiro para pagar as suas contas. Então a gente cobra uma postura do governo, a gente cobra realmente uma ajuda financeira aos aposentados, porque os aposentados estão sofrendo e não é pouco, né, gente? Então a gente tem que cobrar mesmo, a gente tem que fazer nossa parte, porque o negócio não tá fácil para ninguém. Agora eu quero trazer aqui para vocês, vamos falar um pouquinho a respeito dos pagamentos de janeiro. Atenção aí, beneficiário do INSS, aposentado, pensionista que recebe um salário mínimo do INSS. Se você recebe um salário mínimo, preste atenção. Você que é NIS, final 1, começou a receber nessa quinta-feira. Hoje é 26, é o NIS final 2.
Aí, segunda-feira, NIS final 3, terça-feira, NIS final 4, quarta-feira, NIS final 5. E vai assim até a outra quarta do dia 7 de fevereiro. Então, começou ontem, dia 25 de janeiro, vai até o dia 7 de fevereiro. Os pagamentos de janeiro já reajustados, já com valor maior, para os beneficiários do INSS que ganham aí um salário mínimo. Já quem ganha acima de um salário mínimo, começou os pagamentos, vai começar, né, na verdade, na semana que vem, na próxima quinta, dia 1º de fevereiro, e vai até o dia 7 de fevereiro, de acordo com o final do NIS. Lembrando que o extrato de pagamento já está liberado, vocês já conseguem, tá, pessoal, inclusive enxergar tudo. Você pode enxergar esses valores através do aplicativo, através do site, tá? Então a gente está aqui ajudando vocês para que vocês possam aí de fato conseguir esse crédito, conseguir receber esse pagamento, que é um pagamento que é um direito seu da sua folha do mês. Então quem tiver interesse em consultar o seu extrato, tá lá disponível através do meu INSS já com valor corrigido de janeiro, tá bom? Então é importante aí vocês saberem. Agora, eu vou trazer aqui para vocês mais uma informação. Vamos falar aqui de quem precisa de empréstimo consignado. Atenção aí, aposentado, pensionista do INSS, você que precisa de dinheiro na mão, precisa de empréstimo consignado. Eu vou deixar aqui no primeiro comentário o link do suporte da nossa equipe. O Alô INSS ele possui uma equipe especialista em crédito que vai te ajudar gratuitamente a conseguir o crédito consignado em segurança, seja cartão de crédito, seja o empréstimo, seja a nova margem do aumento salarial, seja crédito na conta de luz, portabilidade, refinanciamento, a gente consegue ajudar vocês. E a nossa equipe vai fazer toda essa intermediação. É a nossa equipe que vai recolher seus documentos, é a nossa equipe que vai digitar sua proposta, é a nossa equipe que vai estar ajudando você a conseguir esse empréstimo. Então, se você tem interesse em contratar o empréstimo consignado em segurança, chama a nossa equipe. O link do nosso suporte, o WhatsApp do nosso suporte, tá na descrição do vídeo, tá no primeiro comentário para quem quiser. Então acesse, chama e a gente vai te atender. Serviço 100% gratuito, 100% online, 100% seguro. Agora vamos para as notícias bomba de hoje, dessa manhã aqui maravilhosa. Eu já começo com a primeira, que é com o programa Voa Brasil, gente. E um anúncio impactante. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, trouxe à luz os detalhes do aguardado programa Voa Brasil. Esse projeto inovador, com lançamento previsto para meados de fevereiro, visa disponibilizar passagens aéreas a preços acessíveis, especificamente a R$ 200. O público-alvo desse benefício são os aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social, que é o INSS, com renda de até 2 salários mínimos, que é R$ 2.824, e os estudantes beneficiários do ProUni. O programa tem uma estimativa inicial de beneficiar cerca de 3 milhões de pessoas selecionadas entre os aproximadamente 20,6 milhões, né, que se enquadram nesses critérios. No entanto, vale ressaltar que aqueles que realizaram viagens nos últimos 12 meses serão excluídos do programa, garantindo que novos viajantes tenham a oportunidade de usufruir dessa iniciativa. O governo brasileiro demonstra um compromisso firme ao investir no programa Voa Brasil. O ministro Costa Filho enfatiza que o diálogo é fundamental e o governo atua em 3 frentes para melhorar o cenário do setor aéreo: a redução do preço do querosene de aviação, com uma diminuição de 19% em 2023, e é uma das medidas adotadas. Além disso, esforços para reduzir a judicialização e facilitar o acesso ao crédito, em parceria com o BNDES, estão em andamento. O Costa Filho, representando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele lidera a iniciativa para pressionar as companhias aéreas a reduzir os preços das passagens. Esse esforço governamental é uma resposta direta aos preços considerados abusivos, né, principalmente para garantir que a população, especialmente os segmentos de menor renda, tenha acesso a viagens aéreas mais acessíveis. E a gente tem uma notícia bomba para trazer para vocês a respeito do Voa Brasil. O Voa Brasil, que é o programa de passagens aéreas a R$ 200,
ele será lançado dia 5 de fevereiro. Já tem data para acontecer. O programa Voa Brasil, que barateia o valor das passagens aéreas, será lançado em fevereiro, segundo o governo federal. O programa deve ser lançado em 5 de fevereiro, em evento no Planalto. Quem informou isso? O ministro de Portos e Aeroportos. O Voa Brasil promete passagens aéreas de até R$ 200. O Voa Brasil deve atender apenas aposentados do INSS. Olha que notícia bomba! O governo excluiu Bolsa Família nesse primeiro momento, excluiu todos os outros beneficiários. Agora, o foco é o aposentado. O governo olhando para o aposentado. Eu falei para vocês que o governo, ele ia enxergar vocês, né? E ele enxergou. Olha que notícia bomba, ele enxergou. Ele separou todos os grupos. No futuro, todos os grupos vão conseguir também. Mas agora o foco dele é aposentados e ele incluiu alunos do ProUni, tá bom? Então, gente, o governo, ele entende que vai atender nesse primeiro momento 20,6 milhões de pessoas. Outra condição para se encaixar no programa, além de ser aposentado ou estudante do ProUni, é não ter viajado de avião nos últimos 12 meses. A quantidade de passagens previstas para a primeira fase do programa deve ser anunciada no mesmo dia do lançamento. Em dezembro, a Companhia Azul anunciou a oferta de 10 milhões de assentos por até R$ 799. A Gol falou em 15 milhões de assentos por até R$ 699 e a Latam prometeu promoções semanais com bilhetes abaixo de R$ 199. Então tá aí, o Voa Brasil será anunciado por Lula em 5 de fevereiro e segundo o ministro, vocês aposentados são quem, né, realmente ganhou a primeira chance, a ser os primeiros a desfrutar desse programa. O Voa Brasil ganha data para realmente sair do chão e voar. 5 de fevereiro é a data em que começa a valer as passagens de até R$ 200 para quem é aposentado e que não voou nos últimos 12 meses. Então se prepara aí, porque você vai poder se beneficiar. Comenta aí se você gostou dessa surpresa, que eu quero saber a sua opinião. Enquanto você comenta, vamos falar um pouquinho rapidinho da reforma tributária, que é uma outra bomba também, e que semana que vem é fevereiro, Congresso retomará as atividades e muita coisa tá para acontecer. A reforma tributária ela foi promulgada no Congresso Nacional em uma sessão solene. A matéria foi aprovada na semana da véspera dessas férias dos deputados, né? E foram 30 anos de debate no Legislativo para aprovar finalmente a reforma. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, alguns de seus ministros, presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, do STF, Luiz Roberto Barroso, Câmara dos Deputados, Arthur Lira, todos eles estavam presentes no evento ano passado, dia 20 de dezembro, e a Câmara aprovou o texto, né, que vem sendo discutido desde o ano passado, o início do ano passado, era uma das prioridades da agenda econômica do governo no ano passado e foi concluída. Em linhas gerais, agora que foi promulgado, o texto da reforma tributária prevê que todos os produtos e serviços vendidos no país terão um imposto federal unificado por meio de um IVA dual. Atualmente o Brasil tem 5 tributos federais, IPI, PIS, CONFINS, o estadual que é o ICMS, o municipal que é o ISS, e a ideia é que o novo imposto una o IPI, COPIS e CONFINS em uma tributação federal e a outra, estadual e municipal, unificaria o ICMS e o ISS. Pela proposta, haverá um período de transição para que a unificação dos impostos ocorra. A ideia é que o prazo dure 7 anos, entre 2026 e 2032. A partir de 2033, os tributos atuais serão extintos e passará a valer a unificação. Além disso, o texto prevê que em 2026 haja uma alíquota de 0,9% para a CBS, o IVA federal, e 0,1% para o IBIS, que é o IVA compartilhado entre estados e municípios. Em 2027, os tributos PIS e CONFINS deixam de existir e a CBS será totalmente implementada. A alíquota para a IBS permanecerá em 0,1%. Entre 2029 e 2032, as alíquotas do ICMS e do ISS serão reduzidas, enquanto o IBIS terá uma elevação gradual.
Então a gente percebe esse ano, vai ter mudança dentro da reforma tributária? Sim. A partir da semana que vem, né, que o Congresso ele começa aí a voltar aos trabalhos, a gente vai ver algumas novidades. O Haddad, inclusive, ele defendeu repetir a articulação da reforma tributária no debate sobre a medida provisória da reoneração. Eles vão trazer aí a própria Fazenda, o Haddad, ele já anunciou a importância da regulamentação dessa reforma tributária no ocorrer desse ano. Né? O ministro pediu aos grupos de trabalho que elaborem já os textos para facilitar o trabalho dos relatores no Congresso. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele reiterou a importância de regulamentar a reforma tributária. Ele falou que essa será uma prioridade desse ano do governo Lula, tá? Mais uma notícia bomba aí para vocês, possibilitando que o calendário de transição previsto seja cumprido. A declaração foi feita durante uma reunião inaugural do Programa de Assessoramento Técnico e Implementação da Reforma da Tributação sobre o Consumo, e o chefe da equipe econômica ele pediu aos grupos de trabalho que atuarão na regulamentação que elaborem textos próximos do ideal para facilitar o trabalho dos relatores no Congresso. Inaugurar a transição do caos tributário para um sistema sustentável para o desenvolvimento da nossa cidadania e economia será um dia histórico para o Brasil, afirmou o ministro, segundo a pasta. O Haddad também disse que a construção do novo sistema tributário é uma oportunidade para criar um pacto federativo como nunca se viu no Brasil. Segundo o Ministério, o chefe da equipe econômica destacou a importância da reforma para solucionar distorções que penalizem os mais pobres e disse que a migração para o novo sistema contribuirá para harmonizar o social com o fiscal. Cerca de 200 pessoas participaram da reunião entre membros da Comissão de Sistematização, do Grupo de Análise Jurídica, da equipe de quantificação e dos 19 grupos aí técnicos que compõem o PAT-RTC, segundo a Fazenda. Então a gente vai acompanhar, mas a gente vê que essa reforma ela promete, né? Vai ter muita coisa para mudar, tá, gente? A reforma tributária, ela vai trazer mudanças no imposto de renda que vai afetar toda a população. A reforma tributária ela traz novos desdobramentos. É importante a gente já se preparar. O próximo grande debate agora é a reforma sobre a renda. No meio disso, ainda se destaca uma promessa do atual presidente de isentar o imposto de renda da pessoa física para aqueles que ganham até R$ 5.000. A discussão é fundamental para o panorama fiscal do país, já que uma reforma tributária extensa ela impacta diretamente toda a população. Os níveis de impacto variam, indo desde aqueles que passarão a ter uma taxa maior que a atual, a outros que resultarão isentos de maiores pagamentos. E o que esperar dessa reforma? É possível que a reforma traga mudanças principalmente no imposto de renda das empresas e das pessoas físicas. Para o imposto de renda da pessoa física, é pouco provável, né, que a faixa de isenção seja ajustada para o valor de 5.000, conforme promessa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Entretanto, acredita-se que a isenção possa chegar perto desse valor. Mas há um porém para equilibrar a renúncia de arrecadação. É possível que haja mudança nas alíquotas mais altas, algo que deve enfrentar muita resistência, já que para compensar a parcela que deixaria de pagar o imposto sobre a renda, é provável que se crie uma alíquota superior aos atuais 27,5% e isso seria quem possui renda mais alta. Considerando recente reforma tributária sobre bens e serviços aprovada no final do ano passado, o governo precisa enviar ao Congresso uma proposta de reforma sobre a renda até o dia 20 de março desse ano. No entanto, esse prazo está relacionado à atual negociação sobre a desoneração da folha de pagamentos. Caso esse debate não esteja finalizado até o dia 20 de março, é possível que seja adiado o envio da reforma sobre a renda. Então, a gente vai acompanhar tudo isso, mas uma das primeiras mudanças, ao que tudo indica, já começa pelo imposto de renda da pessoa física. Então, vamos acompanhando e aí eu trago para vocês, beleza? Bom, gente, vamos lá agora trazer a charada do dia. O que é o que é? Quem só fica no meio da rua? A resposta é a letra U. A letra U é o que fica no meio da rua. Falei que é fácil. Falei que a Verônica Mendes pegou leve com a gente. Obrigada, Verônica. Obrigada a todos que acompanharam até aqui o boletim. Fiquem com Deus. Ótimo dia a todos. Esse foi o boletim de hoje. Se você precisar de empréstimo consignado, chama a nossa equipe que a gente está aqui para te ajudar e vai ser um prazer te atender. O link do nosso WhatsApp
tá na descrição do vídeo, tá no primeiro comentário. Então quem quiser chama, que a gente te ajuda a conseguir esse crédito aí em mãos, beleza? Então é isso, gente. Um beijo grande, fiquem com Deus, excelente dia a todos e até a próxima.